Qual o título do seu time foi a chave principal para torná-lo grande? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Um campeonato, um jogo, um detalhe que fez toda a diferença para que seu time do coração pudesse mudar de patamar. Hoje vamos falar do Sport Clube Corinthians Paulista. E eu vou te provar com argumentos sólidos qual é o maior título da história corintiana. Uns vão falar do Campeonato Paulista de 1977, onde o Timão saiu da seca de 23 anos sem títulos. Muitos afirmam ser a conquista da Libertadores de 2012, colocando uma pá de cal na piada que parecia ser eterna. Vamos viajar no tempo e parar em 1990. O título do Brasileirão de 90 foi com certeza o que mais impactou na mudança de patamar do Corinthians. E com um personagem polêmico, que jogava muita bola e foi a peça principal da conquista. O Brasileirão foi iniciado em 1971 e até 1989 o Corinthians era o único grande da capital paulista que não tinha esta honraria. O Palmeiras já tinha 2 Brasileirões conquistados em 72 e 73 e o São Paulo também tinha 2 canecos vencidos em 77 e 86. Nos anos 80, a famosa democracia corintiana foi um marco importante na história do clube, pois o país vivia em uma transição política, saindo de um regime militar, passando para o presidencialismo. Os títulos estaduais do Timão nos anos 80 também foram marcantes, comandados por Sócrates, Casagrande, Zenon, Ataliba, Vladimir e companhia. Mas o clube não tinha um título nacional, e isso era motivo de chacota e descrédito para os rivais. O cenário corintiano para o Campeonato Brasileiro de 90 não era nada animador. Sem investimentos, restou o clube olhar para sua base, o famoso Terrão, e contou com o talento dos jovens Ronaldo Giovanelli, o zagueiro Marcelo de Gian, Guinei, os atacantes Mauro, Dinei e Fabinho. Viola também fazia parte dessa geração, mas estava emprestado ao São José. O meia Neto era o camisa 10 do Parque São Jorge, e chegou em 89. O técnico era Zé Maria Oliveira. O Brasileirão começou nada favorável ao Corinthians, que perdeu para Grêmio e Cruzeiro, e a revolta da torcida resultou na demissão de Zé Maria. Nelsinho Batista, que foi vice-campeão paulista, comandando o Novo Horizontino, aceitou o desafio e viu que seu novo time não era um primor técnico e fez daqueles jogadores uma equipe raçuda que se entregava de corpo e alma, ou seja, a cara de sua fanática fiel torcida. Nelsinho percebeu que sua defesa estava fragilizada e adotou uma postura mais conservadora, pensando primeiramente em não levar gols para depois tentar jogar um pouco de bola. Neto recebeu liberdade para criar jogadas e principalmente pelas faltas e escanteios. E a primeira vitória foi na 4ª rodada, no clássico contra o Verdão por 2-1, com gols de Neto e Wilson Mano. A mudança começou a surtir efeito. A defesa, que era bem irregular, se mostrou sólida, e o ataque transformava as poucas oportunidades criadas em gols decisivos para as vitórias. Foram 10 jogos de invencibilidade e após 19 rodadas veio uma suada classificação para as quartas de finais. O duelo foi contra o Atlético Mineiro no Pacaembu, casa do Timão até a construção do Itaquerão em 2013. O Corinthians venceu por 2-1 de virada, faltando 15 minutos para o fim do jogo, com 2 gols de Neto, um de cabeça e um de falta. A volta foi no Mineirão, e o goleiro Ronaldo foi o salvador da pátria e garantiu o time na semifinal. O duelo da semi foi contra o fortíssimo Bahia, que havia conquistado o Brasileirão 2 anos antes. O jogo de ida também foi no Pacaembu, e novamente o Timão venceu às duras penas, e mais uma virada, com gol de falta de Neto. No jogo da volta na Bahia, o ferrolho montado por Nelsinho Batista foi eficiente, e o jogo acabou sem gols e o Coringão estava na final. A torcida estava empolgada, mas a imprensa adotou o time do Parque São Jorge como um azarão daquela final, pois enfrentaria o São Paulo, de Tele Santana, Zete, Raí e companhia.
Mas sabemos que quando se trata de um clássico, não existe favoritismo, e as forças se igualam. Os 2 jogos da final aconteceram no Morumbi. Para quem não sabe ou não lembra, o Morumbi era o palco de todos os clássicos dos 4 grandes do estado de São Paulo. O primeiro jogo ocorreu em 13 de dezembro, numa noite chuvosa, e foi mando do tricolor. Em um jogo truncado, o Corinthians abriu o placar com o Wilson Mano, após cobrança de falta de Neto, e o Timão segurou a vitória. Anotem aí, 16 de dezembro de 1990. Essa é a data que entrou para a história do Corinthians, como a chave que abriu as portas para as glórias conquistadas anos depois, e que consolidou o clube como um gigante nacional, não somente pela sua fanática e enorme torcida, mas também como um time de guerreiros, que não desistem nunca. O estádio estava abarrotado, e o preto e branco eram as cores que enfeitavam o palco da decisão. Bandeiras tremulando, rojões e fumaça. Admitam, o futebol de antigamente era muito bom. Confira a escalação do Timão naquela finalíssima. Aparecer daqui a pouquinho, enquanto você confere o Corinthians: Ronaldo, Giba, Marcelo, Dinei, Jacenir, Márcio, Somano, Neto, Fabinho, Tupanzinho e Mauro, técnico Nelsinho. O jogo começou com o São Paulo pressionando em busca de reverter a vantagem. Por outro lado, o Corinthians jogava com o regulamento debaixo do braço e o empate era o suficiente. Olha a entrada de Tupanzinho no início do jogo, e o juiz nem cartão deu. Isso era normal, cartões amarelos eram difíceis de ocorrer. Cartão vermelho então, nem se fala. No início do segundo tempo, a jogada que culminou no inédito título do Timão, confira aí. Com o gol, Tupanzinho imortalizou seu nome na história do clube, e de quebra recebeu um apelido carinhoso da torcida, o Talismã da Fiel. Com o resultado, só restava segurar o placar e aguardar o apito do árbitro. Mais de 100 mil pessoas testemunharam finalmente o primeiro título nacional do Corinthians. Agora vem as polêmicas. Por que não consideramos o título da Libertadores como o mais importante? O Corinthians já era pentacampeão brasileiro e já tinha 3 Copas do Brasil quando conquistou a Liberta, além de já ter vencido o Mundial de 2000. O inédito título de 90 pavimentou uma estrada repleta de conquistas, tornando o clube altamente vitorioso e temido pelos seus adversários. Vejam as conquistas abaixo antes de vencer a Libertadores. E por que não consideramos o título paulista de 77 o mais importante? Embora o paulista naquela época tinha um peso bem maior do que hoje, ainda não se compara a um título nacional. Esse para mim é o segundo título mais impactante, pois foram 23 anos de seca, mas foi fundamental para moldar sua fanática e fiel torcida, que tirou do fundo da garganta o grito de campeão. E aí, gostaram do vídeo? E para você, qual foi o maior título do Coringão? Deixe nos comentários. Falando em Coringão, contamos a história de um dos treinadores mais importantes da história do Corinthians. O lendário Pofechô. Isso, Luxemburgo. Clique no vídeo e conheça a incrível história desse técnico brasileiro. Até já!